Olá, aluno do segundo ano. Nessa semana, nós vamos corrigir as atividades sobre calor que estão no PET complementar volume 2, na semana 3. Só lembrando que nem todos os PETs complementares são iguais. Então, algumas escolas de Minas Gerais estão usando esse PET, outras não. Espero que ele te ajude. Vamos lá, então? A primeira atividade aí fala: um adulto ao respirar por 2 minutos, então 2 minutos, ele inspira aproximadamente 16 litros de ar. Então, 2 minutos equivale a 16 litros inspirados de ar. A 20 graus Celsius, então a temperatura inicial desse ar é 20 graus Celsius. Expelindo-os a 36 graus Celsius. Então, a temperatura final é 36 graus Celsius. Determine a quantidade de calor aproximada em quilocalorias. Então, ele quer a quantidade de calor em quilocalorias. Ele quer o quê? Gasta pelo corpo para elevar a temperatura do ar durante 12 horas. Ele quer um tempo de 12 horas. Como lá em cima está em minuto, já vamos passar isso para minuto, dá 720 minutos. Dados: calor específico do ar, 0,24 calorias por grama grau Celsius. E densidade do ar, 1,2 gramas por litro. Então, vamos lá. Ele quer quilocalorias, ele quer a quantidade de calor que. Como que eu calculo a quantidade de calor que? A quantidade de calor sensível, porque está variando a temperatura, não está mudando de fase. Se estivesse mudando de fase, seria calor latente. O calor sensível é calculado como massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Bom, a variação de temperatura eu tenho, tá aqui, ó. Dá para mim calcular o delta-θ aqui, 36 menos 20 dá 16 graus Celsius. O calor específico eu também tenho, ele deu no problema, mas ele não me deu a massa. Onde que eu tenho massa? Eu tenho massa aqui na densidade. Aí você vai falar assim, mas eu não sei calcular a densidade. Sabe sim. Olha para a unidade que ela te fala como que calcula. Grama por litro. Então, quer dizer, a densidade deve ser grama é a unidade de massa e litro é a unidade de volume. Então, eu tenho que ver qual o volume, primeiro, de ar que vai ser aquecido, né? Para mim depois calcular a massa desse volume. Então, aqui, ó, densidade vai ser massa dividido por volume. Se 2 minutos ele inspira 16 litros, 720 minutos tem 2 vezes 360. Então, vai ser em 2 minutos 16. Então, vou fazer 16 vezes 360. Então, você faz uma regrinha de 3 aí. 2 está para 16, assim como 720 está para x. E você vai multiplicar cruzado aí, você vai chegar em 5.760 litros. Mas não é volume que eu estou procurando, eu estou procurando massa. Então, vou pegar a densidade aí. Então, 1,2 vai ser igual a massa dividido pelo volume. Então, 1,2 vai ser a massa dividido por 5.760. Que eu passo por a densidade é 1,2, então eu passo para o outro lado multiplicando. Eu vou ficar que a massa é 1,2 vezes 5.760, eu vou achar que a massa é 6.912 gramas. Agora eu já tenho tudo, eu já tenho a massa, já tenho o ΔT e o Δθ e já tenho o calor específico aqui, a massa, calor específico e Δθ. É só eu jogar na fórmula, vou jogar esses dados na fórmula e aí eu vou achar aí 26.542,08 calorias. Só que ele não quer saber em calorias, ele quer saber em quilocalorias. Quilo quer dizer 1.000, então eu tenho que tirar 3 casas aí.
vai ficar 26,5 quilocalorias, que dá a letra E. Na 2, ele fala, o que é necessário para acontecer a troca de calor entre dois corpos? Gente, é necessário que o calor passe. Como que é a transmissão de calor? Calor passa do quente, do corpo de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Então, o que é necessário para que exista essa troca de calor? É preciso que os corpos tenham temperaturas diferentes. É necessário que estejam com temperaturas diferentes. E por que eu coloquei as duas questões no mesmo slide? Porque elas são iguaizinhas. A 3 fala, o calor é a energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a. Então, seja em contato ou seja separado, se deve o quê? As temperaturas dos corpos serem diferentes. Porque se ele estiver com corpos de mesma temperatura, eles não vão trocar calor, eles já estão na mesma temperatura. Então, o calor só troca, ele só flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, aí a letra B. Na 4, ele fala, em nosso cotidiano, utilizamos a palavra calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é indicado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Então, ele está falando aí que na linguagem corrente, calor quer dizer algo que está quente. E a temperatura, como se medisse a quantidade de calor. Então, na letra A, ele fala aí, a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Então, o que está acontecendo? Eu estou fornecendo calor, mas ela não está mudando de temperatura, está contrário ao que está a linguagem cotidiana nossa. Então, deve ser essa deve ser essa alternativa correta. Agora aqui, uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Essa está certo, realmente, é isso que acontece, né? A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água de uma panela. Então, aí, ó, forneci calor e aumentou a temperatura. Então, é algo quente, tá passando, aumentando o calor daí da água. Água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir a temperatura. Então, eu estou passando calor de uma para outra. Isso aí também está de acordo com a crença popular, né? E um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele. Também, tá? Corretinho. A única situação aí é no caso da letra A, que ele está se referindo a calor latente. Aí o popular, né, a linguagem cotidiana, a linguagem corrente, não vai conseguir identificar isso, porque eu estou passando calor e não está mudando a temperatura, né? Então, é a letra A. Na 5, ele fala aí, quando dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente, pode-se afirmar que... Então, vamos lá, gente. O que é equilíbrio térmico mesmo? Equilíbrio térmico a gente tem quando os corpos têm a mesma temperatura. Então, aí, eles falam o mais quente, o mais frio, a temperatura depende da densidade. Não, gente, espera lá. Apesar do contato, suas temperaturas não variam. Quer dizer, eles estejam em contato ou não, eles estão em equilíbrio térmico.
A temperatura deles não vai mudar. Não tem como um passar calor para o outro, porque não tem diferença de temperatura. Então, isso é a letra B. Na 6, ele fala, assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Então, vamos lembrar, temperatura é estado de agitação das moléculas, médio estado, quão agitadas as moléculas estão. Quanto mais agitadas, maior a temperatura. Temperatura é diferente de calor. Calor é energia. Então, a letra A fala, é a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. Não, isso é definição de calor. Na letra B, uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Até aí é verdade. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura? Não, gente, maior será a sua temperatura. Na C, energia térmica em trânsito, isso é calor. É uma forma de calor? Não. Calor é calor, calor é energia, temperatura não. E uma grandeza, então, grifar aqui o que está errado, né? Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo, até aí tudo bem. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Verdade, então letra E. 7. Assinale a alternativa que define corretamente calor. Então, calor é o quê? Calor é energia. Então, trata-se de sinônimo de temperatura? Nunca, jamais, né, gente? Calor é calor, temperatura é temperatura. Temperatura é estado de agitação, calor é energia. É uma forma de energia contida no sistema? Gente, quando ele fala contida, ele está subentendendo que essa energia está armazenada. E calor é uma energia em trânsito, é como o trabalho na mecânica. Você não consegue armazenar calor. Então, energia contida jamais. É uma energia em trânsito de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre eles. Sim, a C está certo. D. É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. Não, gente, espera aí. Se ela tivesse, ela não está armazenada, ela não está ali no corpo quente. Ela passa do quente para o frio. E uma forma de energia em trânsito, até aí tudo bem. Do corpo mais frio para o mais quente. Não. O frio não tira do quente. O quente é que cede para o frio. Então, é do mais frio para do mais quente para o mais frio, tá? Errado isso aí. Então, é letra C. Então, é isso, gente. Com isso, a gente terminou a correção da semana 3 do PET complementar, volume 2. Até o próximo, quando a gente estará corrigindo a última semana do PET complementar, a semana 4. Aguardo vocês.